E então, você já leu a sua Bíblia hoje? Mateus capítulo 18. Estando Jesus com os discípulos perguntam: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus então, estando junto das crianças, fala: aquele que for simples e humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus fala o seguinte: não se escandalizem com nenhum dos meus pequeninos, mas antes vocês devem observar em vocês mesmos aquilo que causa algum escândalo e retirar isso de vossas vidas. Jesus então propõe uma parábola dizendo: eis que um homem, ele tinha 100 ovelhas. E uma das suas ovelhas, ela se perdeu. E o pastor então foi buscar nos campos, nos vales a sua ovelha, e quando encontrou aquela ovelhinha perdida, ele trouxe em seus braços sã e segura. Jesus vem falar ainda da necessidade do perdão, quando ele pede e fala que devemos perdoar o nosso próximo. Pedro então fala o seguinte: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Até 7? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Então o mestre propõe ainda uma outra parábola. Havia um homem que ele devia uma soma de dinheiro a um determinado rei. E não tendo esse condições de pagar, clamou por misericórdia e o rei perdoou a sua dívida. Porém, esse mesmo homem devia também uma quantidade de dinheiro para um outro conservo. Mas ele também rogou por misericórdia, mas não teve a sua dívida perdoada. Quando o rei soube disso, o rei ficou muito indignado e lançou então aquele servo ao qual ele tinha perdoado a dívida na prisão, para que este então pagasse toda a sua dívida. Mateus capítulo 18 fala que nós devemos ser simples como uma criança. E se tivermos o coração humilde como de uma criança, estaremos dispostos a perdoar uns aos outros, não estando sujeitos ao castigo de Deus. E o que mais Mateus capítulo 18 tem a te dizer? Leia, estude a sua Bíblia hoje. Aquele que for simples e humilde como uma criança, esse é o maior no reino de Deus. Por isso não se escandalize dos meus pequeninos. Antes, cada um de vocês deve observar em vocês mesmos aquilo que vos faz. Para de rir, meu Deus.